Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estaremos meditando no livro do apóstolo Paulo, mais especificamente a carta aos Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo 11. Todos se encontraram? Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Isso, eu aguardo a todos acharem. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Oremos. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nesta noite, das bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela salvação que há em Cristo Jesus. Nesse momento nós estaremos meditando na Sagrada Escritura. Nós, com muito temor e tremor e humildade em nosso coração, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender tudo aquilo que estaremos meditando nessa noite, nesta pequena porção do texto bíblico. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a sua voz. Por isso nós pedimos ao Senhor que fique conosco, que fale conosco, que nos instrua, que nos capacite, que nos encha do teu Espírito Santo. E que, ao aprendermos essas verdades que estaremos meditando nessa noite, vivamos para a glória do teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos no mês em que estamos celebrando a Reforma Protestante. E nesse mês nós tivemos mensagens a cada domingo referente aos 5 solas da Reforma Protestante. Nosso irmão Marcelo pregou somente a Escritura. Nosso irmão Hamilton pregou somente a graça e somente a fé. Nosso irmão Júnior pregou somente Cristo. E hoje eu estarei encerrando essas exposições sobre a Reforma Protestante com somente a glória a Deus. O tema que nós vamos meditar, baseado em glória somente a Deus, eu coloquei o seguinte tema: a glória de Deus acima de tudo. É o que nós vamos aprender
nesta noite. Para que nós possamos entender o que esse tema realmente quer dizer, a glória de Deus acima de tudo, nós precisamos falar de algo muito importante. Antes de falarmos sobre a glória de Deus, precisamos fazer uma pergunta que se tornou muito ofensiva nos nossos dias. A pergunta é: quem é Deus? Quem é o Deus Santo diante de quem os anjos cobrem o rosto e pecadores deveriam tremer? Quem é este Deus? Milhares de pessoas nunca ouviram falar do Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Hoje, o mundo está inundado de religiões. Religiões falsas, pois só existe uma religião verdadeira. Existem dois tipos de religiões no mundo: a religião inventada e a religião revelada. A religião inventada são as religiões que foram inventadas pelos homens. E a religião revelada é a que foi revelada por Deus na página das Sagradas Escrituras. O mundo está inundado de religiões falsas. Mas, na verdade, essas religiões são invenções humanas, fabricadas na idolatria dos seus corações. São deuses falsos, deuses com D minúsculo, moldados à imagem dos homens. Deuses que não exigem arrependimento. Deuses que não condenam o pecado. Deuses que não são santos, que não falam, que não veem, que não ouvem, tão mortos quanto aqueles que o adoram, como disse o Salmo de número 115. E os homens se ajoelham diante dessas ilusões, dessas mentiras, abraçam seus próprios desejos, revestidos de religiosidade, e ousam chamar isso de fé. Isso não é fé. Isso não é adoração. Isso não é conhecer a Deus. Isso não é submissão ao senhorio de Cristo. Isso não é salvação verdadeira. Isso é rebelião contra o Criador de todas as coisas. Pois existe somente um Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus que é vivo e verdadeiro, ele não foi criado pela mente dos homens. Ele é o Criador. Ele quem criou os céus, a terra e tudo que existe. Ele não é sustentado. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este Deus, o Deus verdadeiro das Escrituras, não é governado por ninguém. Ninguém manda nele. Ele reina sobre as nações. É ele quem escreve e controla a história humana conforme o beneplácito da sua vontade. Ele é o Deus da vida, porque fora dele só resta morte e trevas. Ele é o Deus da salvação, porque nenhum homem pode salvar a si mesmo. Ele é o Deus que consola, mas somente aqueles que se curvam diante dele em arrependimento e fé. Ele é o Deus que julga com justiça perfeita, sem negociar santidade e sem ignorar pecado algum. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus que nós cremos é o Deus que nós viemos adorado. Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que entregou o seu próprio Filho, não porque o homem merecia ser salvo,
mas porque Deus decidiu glorificar o seu próprio nome na redenção de pecadores. Ele não é apenas um Deus para se falar nos cultos, não. Ele é o Deus diante do qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Não para a glória de pastores, não para a glória de igrejas, mas para a glória de Deus Pai, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Quem é esse Deus? Ele é o Deus Trino, ou Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um único Deus, da mesma essência, glória e majestade eterna. Esse é o Deus que nós servimos. Precisamos compreender todas essas verdades que eu acabei de falar com muito temor e tremor. Não estamos falando de um Deus, como eu já falei aqui, com D minúsculo. Não. Nós estamos falando do Deus verdadeiro, que o homem não consegue definir, pois ele é um Deus eterno, insondável. Não estamos falando de uma energia cósmica. O nosso Deus não é uma energia cósmica, não. Não estamos falando de um sentimento religioso ou de uma força impessoal, porque o nosso Deus é pessoal. Ele é um ser pessoal que se relaciona com os seus servos. Não estamos falando aqui de uma espiritualidade que se adapta às vontades humanas, que celebra o pecador e ignora a santidade. Não. Estamos falando do Deus que é eternamente autoexistente. Autoexistente significa que Deus existe por si mesmo. Ele é a fonte de toda a existência. O grande eu sou, que apareceu para Moisés em Êxodo capítulo 3. O Deus que nós estamos falando, ele é absolutamente santo. Significa que ele é puro em seu ser. Ele é perfeito em seu caráter. E é separado de todo pecado. Por isso ele é santo. Nós estamos falando aqui de um Deus que é soberano. Ele governa tudo e todos com autoridade absoluta. Nada acontece fora do seu decreto. Nada escapa do seu controle. E nenhum plano humano ou espiritual pode frustrar a sua vontade. Nós estamos falando aqui de um Deus procurando descobrir quem é ele, quem é este Deus. Eu estou trazendo para você algumas características do verdadeiro Deus. Ele é perfeito em justiça. Isso quer dizer que os seus juízos são absolutamente retos. Seu caráter é a medida do que é certo. E ele jamais ignora o pecado. Ele é justo. Um Deus que não negocia a sua glória com ninguém. Um Deus que não compartilha o seu trono. Um Deus que não depende de permissão dos homens para ser Deus. Pois ele não foi feito pelas mãos dos homens. Ele é o Criador do universo. Na época da Igreja medieval, ao longo da Idade Média, e especialmente nos séculos que antecederam o século XVI, a Europa foi mergulhada em trevas. Trevas espirituais. Um período histórico conhecido como Era das Trevas. Talvez você já ouviu falar no ensino médio quando você estava estudando.
A verdade de Deus neste período das trevas foi obscurecida. A palavra de Deus, que deveria ser lâmpada e luz, foi trancada num idioma chamado latim. Um idioma que só os padres conheciam e poderiam ler, afastando a Sagrada Escritura, a Bíblia, das mãos do povo. A superstição tomou lugar da verdade bíblica. A tradição humana ocupou o trono que pertence somente ao Senhor Deus. O homem colocado no centro, enquanto Deus era relegado ao esquecimento. O que se viu neste período foi uma profunda decadência teológica e espiritual. Nesse período das trevas, homens eram exaltados no trono e Deus rebaixado ao chão. Sacerdotes foram exaltados como mediadores que Deus nunca constituiu. Indulgências, a tentativa dos pecadores de comprar o perdão de Deus, isso é indulgência, foram vendidas como se a salvação tivesse preço a ser pago pelos homens, com prata e ouro. E a glória que pertence somente ao Senhor Deus foi roubada e entregue nas mãos de pecadores orgulhosos. Foi nesse cenário de escuridão doutrinária que a reforma protestante irrompeu como o amanhecer após uma longa noite de trevas, trazendo de volta a luz do Evangelho. É isso que a reforma protestante fez. Trouxe de volta a luz do Evangelho, abrindo novamente as Escrituras para que todos pudessem lê-la no seu próprio idioma, restaurando a verdade da graça, a verdade da fé, a verdade de Cristo e devolvendo a glória somente a Deus. Esse clamor dos reformadores não nasceu da vaidade humana ou da ambição religiosa. Nasceu da convicção ardente de que a Igreja Católica Apostólica Romana, naquela época e ainda hoje, havia usurpado a majestade divina, desviando o centro do culto que é para ser para Deus. Deus é o centro do nosso culto, um culto cristocêntrico, um culto teocêntrico. Deus é o centro, Cristo é o centro, e colocaram no centro do culto os santos, colocaram no centro do culto os ídolos, colocaram no centro do culto o Papa, colocaram no centro do culto o homem. As obras humanas que ousavam comprar o perdão de Deus ficaram no centro do culto. Os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio e tantos outros, olharam para a Escritura, voltaram para a Escritura, deixaram a tradição romana para trás e buscaram as verdades do Evangelho na palavra de Deus. Olharam para a Escritura e declararam, como o apóstolo Paulo declarou no versículo que nós lemos aqui, de Romanos capítulo 11. Não há espaço para a glória humana quando o Deus Todo-Poderoso é o autor da salvação. Não há espaço para o homem. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Portanto, só lhe deu glória. Somente a glória a Deus não é apenas um lema histórico. É a verdade universal e eterna que deve reger toda a vida, toda a pregação e toda a adoração. Os reformadores olharam para as Escrituras e perceberam que Deus é o autor
o sustentador e o fim de todas as coisas. Nada começa sem ele, nada permanece fora dele e nada termina senão nele. Por isso, toda a fé, toda a vida e toda a salvação deve apontar para um único propósito: a glória de Deus acima de tudo. Esse é o nosso tema que nós estamos meditando aqui. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo declara em Romanos, capítulo 11. Volte seus olhos novamente para o texto bíblico. Versículo 36. Porque dele, falando desse Deus poderoso, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que palavras gloriosas do apóstolo Paulo. Paulo, ele finaliza o seu resumo do Evangelho desde o capítulo 9 da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo vem fazendo o resumo do Evangelho. Ele chega no capítulo 11 e ele faz uma doxologia. Ele faz uma declaração de glória. Isso é doxologia. Uma declaração de glória. Uma declaração de louvor e adoração ao Deus verdadeiro. Paulo encerra o mais profundo tratado teológico das Escrituras, lembrando-nos que em toda a grandeza da salvação, o homem não é o centro. Não, nunca foi, nunca será. A grandeza da salvação é que Deus é o centro. Tudo vem dele. Tudo existe por meio dele. E tudo volta para ele. Voltando para o nosso versículo 36, eu dividi o versículo em algumas partes. Parte A, B, C e D. A parte A do versículo é o início do versículo 36. Porque dele são todas as coisas. O apóstolo Paulo quer trazer à mente dos seus leitores, os leitores originais que receberam a carta do apóstolo, e para nós também, crentes contemporâneos, que Deus é a origem de tudo, porque dele são todas as coisas. Deus é a origem de tudo. Tudo vem de Deus. Nada é fruto do mérito humano. Toda honra, todo louvor e toda a adoração devem ser dirigidas somente a Deus, pois Ele é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de todo poder. Deus é a fonte de toda sabedoria. Para que nós possamos entender melhor a mente do apóstolo Paulo ao escrever essa primeira parte do versículo 36 do capítulo 11 aos Romanos, eu gostaria de meditar com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar aí. Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler para a gente ganhar tempo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O apóstolo Paulo, falando aqui, ensinando aqui em Atos dos Apóstolos, ele declara que Deus é a causa primeira e criadora de tudo. Nada existe fora dele. Nada é independente do seu querer. Deus, para que você possa começar
a compreender quem é este Deus que nós estamos adorando nessa noite? Deus não é apenas o Criador. Não. Ele reina soberano. Ele é o Criador e é um Rei soberano. Isso significa que não há nada fora do seu controle. Cada estrela do céu, cada onda do mar, cada nação, cada governante está debaixo da sua autoridade. Nada acontece por acaso. Nada foge à sua vontade. Você saiu da sua casa, se arrumou, veio até esse lugar. Não foi por acaso. Deus determinou nos seus decretos eternos que você estaria aqui para ouvir essa mensagem, porque Ele comanda todas as coisas. Sua soberania não é neutra nem passiva. Ele governa sobre os eventos da história, desde grandes impérios até os menores detalhes da sua vida. Ele comanda tudo. Ele constrange o orgulho humano, mostrando que ninguém pode usurpar a sua glória. Ele julga com justiça perfeita, recompensando e corrigindo segundo a tua palavra. Nada escapa à sua mão. Nada foge à sua vontade. E é por isso que toda glória pertence somente a Ele. Pois Ele é o Senhor absoluto de tudo que existe. E nenhum poder humano, nenhum plano maligno, nenhuma circunstância pode frustrar o seu propósito. É importante que você aprenda essas verdades. Deus não pode ser confinado em prédios, objetos ou rituais humanos. Nós não podemos fazer uma imagem de Deus para adorá-lo, porque Deus é espírito. Toda tentativa de limitar sua presença, aquilo que o homem constrói com suas mãos, é idolatria pura. Deus não depende de ninguém. Ele não precisa de adoração para existir ou agir. A verdadeira adoração não é para suprir necessidades de Deus, mas para exaltar a sua glória, que lhe é devida, como soberano, Rei, Criador de todas as coisas. Deus é a fonte contínua de tudo que existe. Nossa vida, cada oportunidade, cada dom espiritual ou natural, depende dele, depende de Deus. Por isso, ignorar essas verdades é arrogância. Reconhecer essas verdades que eu estou falando sobre o caráter de Deus é começar a caminhar, a viver o só lhe deu glória. Somente glória a Deus. Entender essas coisas é imprescindível para que você possa viver para a glória de Deus. O versículo de número 36, volte seus olhos novamente para o versículo 36, a parte B do versículo vai dizer o seguinte: e por ele são todas as coisas. Quando Paulo diz, e por ele são todas as coisas, Paulo está afirmando que Deus não apenas criou tudo, mas sustenta tudo continuamente. Pense nisso. Pare para pensar sobre essas verdades. A respiração, o ar que você puxa no seu pulmão, não é seu. Não é seu. Os batimentos do seu coração não dependem da sua força.
Você não controla isso. Seus talentos, os talentos que você tem, suas habilidades e até suas ideias não existem por si mesmos. Tudo é mantido em existência pela mão poderosa de Deus. Isso significa que você não tem segurança em si mesmo. Cada vitória, cada momento de vida, cada oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho é um dom que Deus sustenta a cada instante. Faz parte da sua graça que Ele derrama sobre nós. O apóstolo Paulo, ao escrever essas verdades, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, Paulo nos chama a viver com reverência e temor diante deste Deus. Isso quer dizer que você não deve se orgulhar da sua força. Você não deve se orgulhar da sua inteligência ou da sua influência. Não confie em seus recursos financeiros ou planos que você tem para a sua vida, como se você fosse independente de Deus. Você não é. Nós dependemos de Deus para tudo. Toda glória deve retornar a Ele. Porque sem Ele, sem Deus, sem esse Deus que nós estamos meditando nessa noite, nada subsiste. Se hoje você está respirando, se hoje você ainda pode servir, trabalhar, se relacionar, amar, é porque Ele mantém tudo pela sua vontade e pelo seu poder. Ele sustenta você. Nós somos sustentados por Deus em todas as coisas. O verdadeiro cristão deve ser totalmente dependente da graça de Deus. Deve ser humilde, reconhecer que é pó e cinza, que não somos nada e que Deus é tudo. E glorificar a Deus. Cada ação, cada talento, cada pensamento, todo o nosso viver, tudo é sustentado por Deus e para a glória dele. O versículo 36, nós temos a parte C do versículo, e para ele são todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele nos está lembrando que tudo tem um propósito supremo. Tudo. O propósito supremo é glorificar a Deus. Toda a criação existe para mostrar a sua sabedoria e poder. Toda a redenção, cada alma que foi salva, cada lágrima transformada em alegria, cada vida redimida serve para exaltar a majestade de Deus. Nada que existe é neutro. Nada foi feito para si mesmo. Cada ato, cada palavra ociosa, cada pensamento que se desvia de glorificar a Deus é pecado. Aprenda isso. E está roubando a glória dele. Porque tudo é para a glória dele. Até os seus pensamentos. Paulo nos desafia a viver com esse propósito em nossa mente, no nosso coração. Qual o propósito? De você entender que a sua vida não é sua. Seu trabalho, sua família, suas relações, tudo deve apontar para Ele, para Deus, para a glória e louvor dele. O louvor que você deve dar
deve ser sincero e absoluto, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8. Se você está vivendo para autorreconhecimento, se você está vivendo para o conforto próprio, se você está vivendo para o seu prestígio, ou qualquer coisa que não seja a glória de Deus, então você está falhando no propósito pelo qual Deus criou você. No Catecismo Puritano, compilado pelo grande pregador Charles Spurgeon, que nós estamos estudando na nossa consagração no domingo pela manhã, na primeira pergunta do Catecismo, Charles Spurgeon, que compilou, ele faz a seguinte pergunta: qual é o objetivo principal do homem? A resposta é direta e bíblica. A resposta é a seguinte: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Essa verdade reforça o que Paulo declara aqui em Romanos capítulo 11, versículo 36. Tudo vem de Deus. Tudo é sustentado por Deus. Tudo existe para a glória de Deus. O homem foi criado com um propósito eterno. Não para si mesmo. Não para o conforto ou o prazer próprio. Não para o entretenimento, o prestígio, o autoengrandecimento. Não. O homem foi criado para glorificar a Deus. Toda respiração, todo dom, cada pensamento, cada ação devem convergir em somente glória a Deus. Qualquer outra busca que não seja glorificar a Deus é desvio do propósito divino. Você está se desviando do propósito pelo qual Deus criou você. É idolatria. É viver como se o homem fosse o centro do universo, quando na verdade Deus é o Senhor absoluto de tudo. Deus é o centro de todas as coisas. E eu trouxe aqui para que você possa meditar e aprender com essas verdades um relato de um grande compositor chamado Johann Sebastian Bach. Talvez você já ouviu falar, talvez você já ouviu algumas canções que ele escreveu. Johann Sebastian Bach, esse grande compositor, nos deixa um testemunho visual dessa verdade. Quando ele estava compondo as suas músicas, escrevendo as suas partituras, quando ele ia iniciar as suas composições, ele escrevia no topo da página Jesus Juva. Quer dizer, Jesus ajuda. Por que Johann Sebastian Bach, esse grande compositor musical, escrevia isso? Ele escrevia Jesus ajuda, reconhecendo a sua indignidade e incapacidade de agradar a Deus por si mesmo. E quando ele terminava de escrever toda a sua composição, a partitura da sua composição, ao terminar, ele gravava as letras S, D, G no final de toda a sua obra, que quer dizer soli Deo glória, glória somente a Deus. Mesmo na música instrumental para o entretenimento, ou música sacra que ele escrevia para o culto cristão, Johann Sebastian Bach buscava a excelência para refletir a glória de Deus em tudo que ele fazia. Lembrando que todo dom humano existe para ser usado por ele e para ele.
para a glória de Deus. Eu tenho algumas aplicações práticas para que você possa sair daqui meditando também nessas verdades. Se a salvação é de Deus, se tudo que temos é sustentado por Deus, então tudo deve ser para Ele, para a glória dele. O culto deve glorificá-lo. O culto é para Deus. O culto não é para entreter você. Não é. É por isso que você, quando chega numa igreja como a nossa, você não vai ver aqui nenhum oba-oba. Você não vai ver pessoas saltitando, pulando, porque o culto é para Deus. O culto não é para agradar o homem. A pregação deve proclamar a lei e o evangelho. A pregação não é para elevar a sua autoestima. Se você veio aqui, entrou neste recinto, achando que você ia ouvir uma mensagem que ia levantar a sua autoestima, você entrou no lugar errado. A pregação não é para levantar a sua autoestima ou para te dar prazer pessoal. Não. A pregação é para trazer a lei e o evangelho. Trazer a má notícia. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a boa notícia, o Filho de Deus morreu no seu lugar para te dar vida. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem do verdadeiro púlpito cristão, que prega a mensagem pura do santo evangelho. Sua vida inteira deve ser vivida sob a autoridade de Deus e para a sua glória. Glória do soberano Criador de todas as coisas. Cada ato, cada palavra, cada decisão deve ser submetida à verdade do sólido glória. Glória somente a Deus. Tudo para Deus. Nada para o homem. Essa é a verdade que salta nos versículos que nós lemos em Romanos, capítulo 11, versículo 36. E a minha conclusão, para nós irmos para o término da mensagem, é a última parte do versículo. Volte seus olhos novamente para o versículo 36, para que essas verdades sejam gravadas no seu coração. Eu vou ler todo o versículo e frisar a última parte. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Eu acho que você já aprendeu. A última parte. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo termina o capítulo 11 e sua exortação, onde todo cristão deveria terminar. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus estudos deveriam terminar da forma que o apóstolo Paulo termina esse versículo de número 36. Em adoração a este Deus, ao Deus verdadeiro. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando você termina o trabalho, está indo para casa, teve um dia longo no serviço, você termina o seu serviço dando glórias a Deus? Quando você vai para sua academia, fazendo um passeio com a sua família, quando você está lá no Bosque Maia, vou dando um exemplo aqui, vendo toda a criação, a natureza, andando pelo campo, quando você contempla a majestade de Deus em toda a criação, você também faz isso que o apóstolo Paulo fez aqui? Glória. Glória. A palavra de Deus diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Esse versículo é muito mal interpretado nos nossos dias. Muitas pessoas acham que devem vir para um culto como esse
e devem ficar falando glória, 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 glória. Não é isso. Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Quer dizer que Abraão viveu para a glória de Deus. A vida dele era para glorificar a Deus. E a sua vida também deve ter esse mesmo objetivo. O seu casamento deve ser para glorificar a Deus. A criação dos seus filhos deve ser para glorificar a Deus. A faculdade que você está fazendo é para glorificar a Deus. O trabalho que você faz na empresa é para glorificar a Deus. Tudo, absolutamente tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. O lema só lhe deu glória não é apenas uma doutrina a ser estudada. Não. Glória somente a Deus é uma postura, é um estilo de vida. Tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Deus e tudo existe para Deus. O homem não foi feito para competir com a glória de Deus, não. Nós fomos feitos para refletir essa glória majestosa em tudo que nós fazemos. Isso é viver para a glória de Deus. Toda a criação e a vida humana existe para a glória de Deus. Portanto, a igreja não deve buscar glória própria. Não deve buscar reconhecimento, mas toda a glória deve ser dada ao nosso Senhor, a Deus. Como Paulo conclui, glória, pois a Ele, eternamente. Amém. Cada cristão viva sob essa verdade. Se você é um cristão, se você é um crente, você deve viver com esse entendimento. Saia com essas verdades gravadas no seu coração. Tudo vem de Deus. Tudo é por Deus. E tudo deve voltar para Deus. A glória de Deus acima de tudo. Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essas verdades que aprendemos nessa noite. Pai Santo e Justo, nós te agradecemos pelo privilégio de aprender essas verdades. Obrigado, Senhor, por nos conduzir a estes textos que nós meditamos no decorrer deste mês, em que estávamos celebrando a Reforma Protestante. A nossa celebração não é para celebrar homens ou movimentos. Nós estamos celebrando o retorno para as Escrituras. As Escrituras agora estão traduzidas no nosso idioma. Agora podemos ter essas verdades diante de nós, para que não sejamos enganados por mais ninguém, mas sejamos conduzidos pela verdade do Santo Evangelho, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua graça maravilhosa que abundou em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que nada somos, que nada temos, que nada podemos fazer sem o Senhor. Nos ajuda a viver para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se há alguma área nebulosa, obscura, ilumina, Senhor, através da luz do Teu Evangelho e nos conduz para viver uma vida agradável a Ti, vivendo para a glória do Teu nome. Esse é o nosso objetivo, a nossa oração, que te fazemos em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém.